Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil, uma iniciativa da LBV. Na edição de hoje falamos sobre o empreendedorismo social na juventude, jovens que estão se mobilizando para transformar as comunidades, as realidades em que vivem. O mundo conhece hoje a maior população jovem que já se viu na história. Entretanto, uma grande parte deles, um terço, por exemplo, está em situação de pobreza. Como podemos criar oportunidades para que esses jovens possam exercer plenamente todo o seu potencial de liderança? E nós recebemos um dos representantes da WISE International no Brasil, Rodrigo Lolato. Rodrigo, seja muito bem-vindo. Olá, Daniel. Olá aos telespectadores. É uma grande satisfação poder participar do programa Sociedade Solidária e que representando uma organização que eu gosto muito, que é a WISE. Muito obrigado. Bom, para começar, Rodrigo, eu queria que você contasse para a gente um pouco até da visão dos participantes dessa organização. Qual a importância de você ter oportunidades para os jovens e desse ativismo deles nas comunidades em que eles vivem, o quanto que isso realmente faz a diferença nessas regiões, especialmente as mais empobrecidas que nós temos ao redor do planeta e no nosso país também? Eu acho que é extremamente significativo, inclusive um dos motivos pelos quais a organização WISE escolheu atuar com a juventude é porque a gente enxergou ali uma oportunidade de poder criar um futuro melhor. A gente acredita que na juventude tem um potencial incrível que, se for melhor aproveitado e expresso, pode gerar um impacto enorme, não só na nossa nação, na nossa comunidade, mas no planeta como um todo. Bom, você é jovem também, né? Como é que você se envolveu com a WISE, que inclusive ela tem sede fora do país, né? Ela está aqui no Brasil há quanto tempo? A organização WISE, como você disse, a sede dela é no Reino Unido. Ela, na verdade, o principal programa, que a gente chama de Programa Internacional de Liderança, ele ocorre todos os anos na Itália, e a primeira vez que ele aconteceu no Brasil foi na virada do ano de 2008 para 2009. E foi justamente lá que eu me envolvi pela primeira vez. Eu fui um participante desse programa, eu fui um desses jovens. Em geral, a gente coloca entre 20 e 30 e poucos jovens para participar, e tive o privilégio de ser um deles, e eu fui muito tocado por tudo que aconteceu lá, e desde então eu fui me envolvendo cada vez mais com a organização. Bom, você também foi um dos participantes e mencionava ainda a questão da diversidade, né? Por exemplo, no caso da sua trajetória, como é que você se descobriu como uma pessoa que, de repente, poderia também colaborar com outras pessoas, com outras organizações? Foi uma experiência incrível para mim, de 2008 para 2009, quando eu participei do programa, que eu vinha de uma trajetória, eu sou engenheiro de formação, então eu trabalhava como gerente numa organização multinacional e tal, e aí o programa despertou muita coisa em mim, e aí eu senti um chamado que a minha contribuição no mundo tinha a ver com educação. Naquele momento eu não sabia o que era, levou um tempo, eu me interessei em estudar mais, fui fazer uma formação em psicossíntese, que tem a ver com psicologia, e é uma parte da psicologia que me atraiu muito, inclusive é a base do programa WISE, e durante essa formação eu fui me descobrindo cada vez mais, e aí fui me aproximando cada vez mais de um trabalho mais de desenvolvimento humano, que eu dedico a maior parte do meu trabalho hoje. Como são esses programas dos quais esses jovens participam, jovens lideranças? Bom, é um programa, como eu disse, o nome dele é Programa Internacional de Liderança, é um programa de desenvolvimento, é um programa de imersão, ele dura 12 dias, então, como você pode ver, é um programa bem intenso, 12 dias é bastante tempo, e ele é dividido em duas partes. A primeira metade do programa é bastante voltado para dentro, então o indivíduo tem a oportunidade de se conhecer mais profundamente, explorar, né, as suas qualidades, se conhecer os seus talentos, e como é que ele pode, então, expressar mais intensamente e puramente esses talentos. E aí, na segunda metade do programa, é a oportunidade da gente olhar um pouco para fora, para o mundo, então. Quais são as necessidades do mundo, as necessidades da humanidade? E aí ele percebe qual das necessidades, né, que são muitas, qual que ele se sente mais chamado. Então, por exemplo, olhando para as 8 metas do milênio da ONU, eu percebo que, pelo que eu tenho observado nos programas que eu participei, muitos deles sentem chamados para trabalhar na área de educação, por exemplo, ou na área de tentar conter a pobreza, a fome. Então, cada um deles depois, sentindo esse chamado, eles vão e atuam nas suas comunidades, gerando um impacto local que pode se expandir. As metas do milênio são um conjunto de objetivos que a Organização das Nações Unidas, os países que fazem parte dela, estabeleceram para conseguir avançar em vários campos na área social.
como você mencionou, combate à pobreza, educação, são muitas as frentes de atuação. Falando sobre essa perspectiva internacional, participam também jovens de diferentes países. Aqui no Brasil, por exemplo, nós tivemos no ano de 2015 já um encontro. Quais foram os países que estiveram presentes aqui e por que essa escolha da organização por essa diversidade de regiões representadas? Legal. A diversidade é um dos pilares fundamentais do programa WISE, porque a gente tenta atuar do ponto de vista de cidadania global. A gente acredita que quando a gente amplia a nossa forma de ver de uma maneira mais inclusiva, a gente reconhece que, na verdade, existe uma interconexão muito grande entre todos nós humanos, independentemente de raça, religião, credo, etc. Então, a gente, através dessa inclusividade e reconhecer as diferenças e aceitá-las, a gente pode aprender muito uns com os outros e aumentar o nosso impacto no mundo. Em janeiro, foi em São Roque, no estado de São Paulo, a gente teve 24 participantes e, ao todo, foram 9 nações sendo representadas. Uma delas, evidentemente, é o Brasil, é o que tinha maior número de participantes, e tínhamos países de vários continentes. Aqui da América do Sul tinha gente da Argentina, teve gente do Peru, da África a gente teve Zimbábue e Etiópia presentes, da Europa, Inglaterra, da Ásia a gente teve representante da Síria, da Índia, que eu me lembro são esses. Depois do encontro, existe algum tipo de continuidade? Como é que é essa relação entre esses jovens que participam desse programa de imersão? Legal. O que acontece é muito comum durante o programa, como eles se reconhecem e como os valores deles são muito próximos e os projetos que cada um deles está engajado provavelmente se relacionam, é muito comum que um acaba contribuindo com o projeto um do outro, isso do ponto de vista prático externo. Mas fora isso, eles mantêm contato através das redes sociais, e-mails, e para tentar manter aquela chama acesa de tudo aquilo que emergiu dentro de cada um deles. Dentro das comunidades em que eles atuam, quando eles voltam para os países de origem, quais são os relatos, os casos que vocês têm observado da atuação desses jovens? A gente tem uma newsletter, né, que é uma publicação, um boletim, um boletim periódico, onde a gente coleta, então, histórias de diversas pessoas que, ao retornar para o seu país, para a sua comunidade, acabou implementando, então, algum dos seus talentos em alguma necessidade que eles viram, né? Pode ser através de uma ONG, através de qualquer outro tipo de organização. Bom, tem inúmeros relatos. Talvez o último que eu tive contato agora há pouco tempo, de uma pessoa que reconheceu uma necessidade muito importante de empoderar um pouco as mulheres, né? O perdão do neologismo aqui, eu não sei uma boa tradução para a palavra em inglês empower, né? Que é para... Se fala empoderamento, né? Mas dá mais autonomia. Isso, né? Que inclusive também está relacionado a uma das metas do milênio, os objetivos do milênio da ONU, que tem a ver com a igualdade entre os gêneros, né? Eu vi um dado mostrando que 2/3 das horas trabalhadas no mundo são feitas por mulheres. Só que, no entanto, o valor, né, a receita que as mulheres recebem equivale só a 10% de toda a receita do mundo. Então, existe um desequilíbrio evidente aí, né? Só para falar do ponto de vista financeiro, sem contar outras desigualdades. Então, eu vi o caso de uma pessoa que sentiu chamada para trabalhar com isso e ela está contribuindo para empoderar, então, usando esse verbo, empoderar as mulheres para lutar pelos seus direitos e tudo o que tem a ver com essa questão. Aliás, qual que é o perfil do Brasil? Já que é uma rede formada por jovens aí de muitos países, qual que é o diferencial ou a característica desses empreendedores brasileiros nessa rede internacional? É muito interessante essa questão, porque existe uma diversidade muito grande do ponto de vista de locais ou de condições socioeconômicas, a diversidade é muito grande. Talvez o que eu acho que existe de comum é que todas essas pessoas, no fundo, elas estão buscando fazer uma diferença no mundo. Elas estão, de alguma forma, incomodadas com alguma coisa que se apresenta no mundo e elas querem poder fazer a diferença, né? De servir a humanidade e de fazer a diferença no mundo, né? Deixar um legado aqui. Acho que Isso é o ponto em comum entre elas. Eu acredito que sim. Bom, e como os jovens que participam desse programa de formação, eles podem se candidatar, podem participar dessa ação? E mais, quais são as técnicas, a metodologia utilizada para fazer com que os jovens possam ampliar
ao seu potencial, à sua contribuição para o mundo que vivemos. São alguns dos temas que nós abordaremos no próximo bloco, quando continuamos o nosso bate-papo com Rodrigo Lolato, um dos coordenadores da WISE International no Brasil. O programa Sociedade Solidária vai para um breve intervalo. Daqui a pouco nós continuamos com esse bate-papo.